E o Léo Matos, em 2023, fica? Cara, então, eu vou fazer 37 anos agora, né? Eu não vou jogar mais no Vasco. Isso aí vai acabar meu contrato e já foi conversado com o Paulo e tal, que não tem intenção de renovar. E entendo também, assim. E só tenho a agradecer o Vasco e um dia ter me contratado e ter me dado essa oportunidade de vestir essa camisa. Mas agora é um novo processo, cara. É um novo momento. O Vasco tem interesse em contratar jogadores mais jovens, em valorizá-los para poder negociar e para vender e tal, formar um elenco mais jovem e talvez nesse momento eu não caiba mais. E, pô, e tá ok, fico feliz, obrigado por tudo, por todo o apoio. E em relação se eu vou continuar jogando ou não, cara, é uma coisa que eu ainda venho pensando. É uma coisa que eu venho pensando. Eu tive uma conversa com o Paulo demonstrou um interesse, né? Eu vou falar aqui porque é uma coisa que já até se veiculou na mídia e tal, então não tem problema nenhum falar. Interesse em me aproximar do Vasco para poder estar ali como... Cara, eu não posso especificar muito bem uma função, mas estar próximo do elenco principal para poder dar algum suporte no que seja necessário. Eu, de 2 anos para cá, eu venho me preparando muito para esse momento de quase terminar a minha carreira, né? Fiz um curso de gestão esportiva na Universidade de Futebol. Aí iniciei em junho de formação de executivo da CBF, terminei agora, semana passada, devo receber o diploma agora em breve. E eu sempre tive muita facilidade de comunicação, assim, tanto com jogadores como com staff, assim, em modo geral, diretoria e tal. Existe uma hierarquia e normalmente os jogadores têm um pouco medo dessa aproximação e tal. E para mim eu tratava com essas pessoas como se fosse mais um ali que faz parte do contexto. Então eu nunca me fechei muito. Também, logicamente, não forçava nada. Eu nunca fui de forçar nada. Mas, cara, se o cara vem conversar comigo, estou disposto a conversar. E se ele me der a abertura, a gente vai bater papo. Então, eu acho que todos os clubes que eu passei, eu tinha essa condição. Por exemplo, no PAOK. Eu passei 7 anos na Ucrânia, né? Então, assim, além de treinar e jogar, não tinha mais nada para fazer. Então, eu peguei uma professora de russo, comecei a estudar russo. Passado 2 anos ali, eu já estava falando russo bem. Dava entrevista e tudo. Aí, quando eu saí da Ucrânia, eu falei, cara, nunca mais vou usar russo na vida. E falava, assim, de fato, bem. Os únicos 2 jogadores que eu vi falar russo enquanto jogador lá, eu e Fernandinho. Fernandinho também dava muito, que tá no Atlético agora. Né? Jogou 9 anos no Shakhtar Donetsk. Joguei muitas vezes contra ele também. E fala super bem russo e tal. Um jogador que eu vi que teve interesse em aprender. Eu falei, cara, nunca mais vou usar, tô saindo daqui e tal. Quando eu chego no PAOK, o presidente é russo. Comprou o clube e, assim, de 100 pessoas que trabalham lá, sei lá, 90 são russos. Ele montou um staff só de russos no clube. Cara, eu cheguei, parecia que estava em casa. Falava com todo mundo, uma facilidade, assim, eu não falava inglês no momento. Falei, cara, que bom. Aí o presidente, toda vez que ele vinha, ele mora numa cidade chamada Rostov, na Rússia, e ele vem, assim, uma vez por mês, vinha, né, pra Grécia, para poder ficar uma semana ali no clube, tá tudo bem, blá, 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 depois voltava pra casa dele. E como só tinha um cara que tinha essa condição de dialogar com ele sem usar o tradutor, era eu, era o único jogador. Então, ele falava com bastante jogadores, que ele tinha interesse em conversar, mas comigo acabou tendo um relacionamento maior. Em função disso, de ele falar e eu responder. E não ter nenhum tipo de tradução. Às vezes o cara fala uma frase enorme e o tradutor fala 2 palavras. Resume. E aí comigo se criou um laço maior. E, cara, sem eu precisar forçar nada, o cara gostou de mim. E até hoje, cara, por incrível que pareça, vou contar até uma passagem aqui, desculpa até me prolongar. Pô, a gente adora história, pode contar à vontade. Eu vim pro Vasco, liguei pra ele, cara, expliquei, ele falou, Léo, beleza, você quer isso aí, vai lá. Vim pro Vasco, caímos pra segunda divisão. Quando chegou ali, janeiro, fevereiro, alguma coisa assim, tinha um jogador, Léo Jabbar, lembro de Léo Jabbar. Ele jogou comigo no PAOK, um jogador que jogou muito bem lá o primeiro ano, depois se machucou o joelho, ficou 1 ano sem jogar. E aí estavam com dificuldade de encontrar um clube para ele se recuperar, né? Porque lá ele perdeu espaço, pô, tem que prestar ele para ele voltar a jogar. Cara, eu tava
se eu não me engano, em Tombos. Tombos é um jogo antes que a gente fez Copa do Brasil. Então, eu acho que foi em Tombos. Indo pro treino, que a gente chegou lá 2 dias antes, indo pro treino dentro do ônibus do clube. Eu tava mexendo no meu celular, aí desce uma janelinha assim, do presidente do PAOK, querendo falar comigo em chamada de vídeo. Ele nunca tinha me ligado em vídeo na vida, cara. Eu falei, cara, o que esse cara quer falar comigo em chamada de vídeo? Porque ele, quando mandava uma mensagem, pô, Léo, preciso de alguma coisa, mandava uma mensagem seca, assim, Léo, faz isso, pum. Aí eu ia lá, resolvia e depois mandava, né, feedback pra ele, ó, já tá resolvido. Cara, me chamando de chamada de vídeo. Cara, se você botar no Google, tem foto dele com Putin. Ele é também... O cara tem empresas de tabaco e petróleo na Rússia. E ele é envolvido com política. Aí, ou seja, um cara muito grande chamando em chamada de vídeo. Aí eu falei, atendo ou não atendo? Eu já estava um tempo sem falar russo. Então, cara, por mais que você saiba, você perde um pouco a prática. Cara, eu falei, vou atender. Aí eu atendi, ele estava muito puto, porque o Léo Jabá tinha ido para Atlético Goianiense. Chegou lá na hora de assinar o contrato, o Léo falou assim, pô, não, tô com problema particular, não vou poder ficar aqui. E aí foi embora, falou, eu tenho que ir para São Paulo. Só que os clubes já tinham trocado documento e tal. Aí ele me ligou para poder falar sobre isso. Falou, você dá um jeito, isso aqui, esse brasileiro e tal. Eu falei, caraca, eu só escutei. Mas nisso que eu passei quase 10 minutos escutando ele puto, eu já fui meio que repraticando, né, o russo na minha cabeça. Porque tudo que ele falava ia reavivando na minha cabeça. Aí tá, e quando ele acabou de falar, eu percebi que ele tava muito nervoso. Eu falei, presidente, faz o seguinte, eu tô chegando agora no treino. Me dá 5 horas que eu vou resolver o seu problema. E tá bom, vê o que você faz aí, cara. Eu tava vermelho, cara. Porque o Léo Jabá tinha acabado de sair de lá, cara. Acho que ele se arrependeu. Cara, pô, tô saindo do PAOK, um clube grande, joguei Champions League e tal, Europa League. E agora tô vindo pro Atlético Goianiense, com todo respeito ao Atlético Goianiense. Mas o cara já tava lá na Europa, o cara vem pro Brasil e não veio pra um clube tipo Vasco ou tipo Corinthians, que ele jogou. Uma grande vitrine. É, uma grande vitrine. Então acho que na cabeça dele isso acabou mexendo. Ele se arrependeu, foi embora. Aí ele queria que eu arrumasse o clube pro Léo Jabá. Aí eu cheguei no Pássaro. Falei, Pássaro, vamos conversar aqui. O Pássaro, assim, cara, o cara é sensacional. O cara de mente aberta. Jovem, né? 32, eu acho que na época ele tinha e tal. Eu falei, Pássaro, a condição do Léo é essa. Ele tem esse tipo de problema, mas você vai trazer um jogador que se você recuperar, é custo zero, você não vai pagar salário, não vai pagar transferência. Porque eu já tinha montado mais ou menos uma proposta para poder levar também pro presidente Paulo. Falar, não vai cobrar nada, você vai pagar o salário, transferência zero. Facilitei o máximo, porque era um jogador que precisava mais do Vasco do que o Vasco precisava dele. Eu falei, cara, vou resolver esse problema. Aí o parceiro falou, pô, Léo, jogador bom porque eu conheço. Tá se recuperando, mas beleza, se eu não tiver custo com ele, nem de transferência, nem de salário, pô, pra mim tá maravilhoso, pô, pode trazer. Aí eu resolvi a questão em 15 minutos com o pássaro. Pô, tá ótimo, beleza. Aí liguei pro presidente, falei, presidente, é o seguinte, tem aqui o Vasco. Aí eu fui, o que eu fiz? Você desenrolando em russo isso? Com o presidente do PAOK, sim. Aí eu fui no Google, printei foto dos jogadores que jogaram no Vasco, que são top, né? Top mundo, digamos assim. Romário, Bebeto, que o cara vê a foto e conhece. Aí eu falei, porque eu tenho que explicar o que é o Vasco. Porque, assim, o Vasco é grande, muito grande no Brasil, no mundo e tal, mas não é, um russo não vai conhecer o Vasco como a gente conhece. Pô, o Vasco conheço. Ok, mas não sabe a importância do clube, as tradições e tal. Então eu precisava explicar. Eu falei, esse clube revelou esse jogador jogou aqui, Romário. Expliquei tudo. Eu falei, uma vitrine, você vai valorizar seu jogador, pode ser que ele seja vendido em seguida e tal. Expliquei tudo, dei tudo de mão beijada, assim, pra poder a coisa acontecer. Ele falou, pô, Léo, legal e tal, é o clube que você tá, né? Você vai cuidar dele. Não, tudo certo. Aí foi aí que o Léo Jabá foi contratado pro Vasco. Eu gostei do você vai cuidar dele, é ótimo. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.